Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o secretário de Turismo de Natal, Fred Queiroz. Fred participou da audiência com a TAM na semana passada, né? O governador, autoridades aqui do estado, juntamente com a TAM, para tratar do hub, né? A central de voos, que deverá ser anunciada até o final do ano. Bom dia, Fred. Bom dia, Dionis. Bom dia, ouvintes da 96. É um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês. Você está no bloco dos otimistas? Sim, estou no bloco dos otimistas. Por quê? Não, eu gostei muito da reunião. Eu acho que, assim, mais do que os números que foram apresentados, até porque os números, grande parte dos números a gente já sabia, porque foram fornecidos por toda a equipe que esteve aqui com o consultor, a equipe do governo, a equipe das prefeituras, esses números foram repassados para ele chegar, para ele formular alguns números que foram nos apresentados. Mas o que eu mais gostei foi realmente os comentários, a palavra da presidente Cláudia Sender, da TAM, que confirmou algumas coisas que nós já sabíamos, mas que a gente não sabia, não havia uma confirmação exata de que aquilo era importante. Partindo dela... Onde ela nos confirmou que o aeroporto é o nosso maior trunfo, o aeroporto nosso é o belo aeroporto, é o maior trunfo nessa disputa. O nosso parceiro aeroportuário é o melhor que poderia existir, Inframérica, que é a Inframérica, que já é parceiro da TAM em Brasília. E uma coisa importante, que para o que a TAM está pretendendo nesse momento com o hub, e qual a função do hub, que é a ligação com a Europa, nós temos uma grande vantagem de posição estratégica até contra Fortaleza, por exemplo. Fortaleza, ela tem uma proximidade maior com os Estados Unidos e nós temos uma proximidade maior com a Europa. Então, se você calcular aí 30, 40 minutos de voo de combustível por várias e várias frequências, dá um bom número em Isso pesa, do ponto de vista econômico. Pesa, porque eu acho que agora a decisão vai para isso. Agora, desde a reunião, muita polêmica aí na imprensa em torno dos custos de implantação. Aqui no Rio Grande do Norte seriam maiores, de acordo com os números apresentados até pela consultoria da Oxford Economics, e alguns números surpreenderam até as autoridades aqui. O que é que você tem a dizer a respeito disso? Não, veja só, surpreendeu por um motivo assim, de que esses números eles não são números relevantes na questão do processo. Porque não foi discutido isso na reunião. Né? Na reunião não foi discutido. Mas está no relatório. Está no relatório, mas não foi discutido, não foi ressaltado. Né? E assim, essa guerra, essa briga, até a própria presidente da TAM disse, olha, isso não influencia em absolutamente nada. Ela até citou o caso do Ceará, com os senadores falando, especulando, e ela fez isso não influencia em nada. Nós somos uma empresa de concessão pública, mais uma empresa privada, em que nós previsamos o lucro. E nós vamos nos instalar aonde for melhor para nós, para onde a nossa operação tiver uma condição melhor. Então, na sua avaliação, não é o custo de implantação que vai pesar mais, é o operacional. Não, ela disse duas coisas que são fundamentais para definir a questão. A segurança jurídica, porque ela disse que o projeto da TAM é um projeto longo. Ela deu até um exemplo, nós compramos um avião, uma 350, que custou 850 milhões. E esse avião nós encomendamos há 10 anos atrás. E estamos recebendo agora. E esse avião ficará conosco por, em média, 15, 20 anos. Então nós estamos falando aí de um ciclo de 30 anos. Então nós queremos segurança jurídica. Porque um equipamento só nós vamos trabalhar aqui nesse evento, nesse investimento com 30 anos. Então nós precisamos de segurança jurídica. Vocês estão aqui, os senhores, os governantes, prefeitos, mas os senhores não estarão mais daqui a 30 anos. A TAM vai estar com a TAM está aqui. E nós não podemos voltar e dizer, está dando prejuízo, vamos dividir. Não, muda o governo, muda o entendimento. Quem chegar não pode rasgar o que vocês vão assinar. Então, nós precisamos de segurança jurídica, uma segurança bem consistente. Isso foi um fato que ela deixou determinante. Isso aí é determinante na escolha. Até que ponto os políticos atuais podem garantir isso? Isso, portanto é que a equipe virá para discutir com as procuradorias, com as consultorias dos municípios, do para amarrar bem o contrato. Né? Sim, é preciso. Ela disse que isso é fundamental para ela. E o segundo ponto é o custo da operação. Porque esse sim determina o lucro ou não da empresa, a viabilidade ou não do negócio. Esse custo já esse custo será comandado pelo vice-presidente, o grupo.
Eu sou Frederico, né? Ele é o representante da LAN, da TAM, no grupo Latam, e ele vai comandar aí junto com os governos e as prefeituras para se montar essa planilha operacional e o prazo que ela fique pronta nas próximas 8 semanas. E ali por volta de novembro. O anúncio está previsto para dezembro, acredito que seja mesmo, e até novembro ela levanta esse número, ela não vai levantar esse número. Vai procurar virar o Estado, terá reuniões até para falar sobre essa questão jurídica e saber quais os custos que vão implicar em termos de impostos, ou seja, aonde nós poderemos chegar. Falou até, inclusive, assim, sabemos que alguns pontos e alguns impostos há um limite pela lei federal, mas nós vamos buscar o que não há. Aí eu lhe pergunto também, a questão do PIB menor, isso foi tratado, isso é um comentário que foi feito durante o encontro, né? Foi, o nosso... Isso não pesa contra... Não, porque nós já sabíamos, ou seja, são números que a gente já sabia, desde o início já sabia que essa seria uma desvantagem. Sim, mas para uma empresa que visa o lucro, quer dizer, você ter lá uma economia menor para trabalhar, é isso que... Mas aí é que tá. Quando ela falou, até porque o impacto, né, no nosso PIB será muito maior, que é aquela questão do aeroporto, são investimentos proporcionais. Na hora que o aeroporto de Fortaleza, o aeroporto do Rio Grande do Norte, hoje tem uma demanda, e tem uma capacidade instalada praticamente igual, e Recife hoje ele tem 15 milhões, uma capacidade para 15 milhões, evidentemente que o custo de implantação aqui é um pouco maior. E como foto nós estamos aí quase iguais com Fortaleza. Só que existe um grande diferencial. Recife tem 15 milhões de passageiros e não pode passar de 15 milhões de passageiros nunca mais. Já está no limite da capacidade? Da área. E nós podemos chegar a 70 milhões. Fortaleza não pode passar de 6 milhões. Tem que privatizar, passar por um processo. Foi até dito assim na reunião. Natal levou 15 anos para chegar onde está hoje. Pode dizer que o cearense é o cavalo do cão, como se diz, mas quantos anos ele vai levar? 5? Se ele for o cavalo do cão mesmo, 6? A TAM vai esperar por 6, 7 anos? Uma década, no mínimo, aí? Para plantar, esperar que o aeroporto seja privatizado? Não pode. Ela está querendo anunciar para começar ano que vem. Então essa questão do PIB, a gente já sabia, a gente sabia que havia essa diferença, mas a própria TAM disse, esse PIB ele pode ser equacionado. Ele vai ser equacionado na hora que o hub se instalar e tiver a pleno vapor. E quanto volta àquela questão do custo de implantação, né? Porque está essa polêmica aí, que o custo aqui do Rio Grande do Norte de implantação seria maior. Agora tem um detalhe aí, né? Em Recife e em Fortaleza, quem tem que fazer isso é a Infraero. Aqui é uma empresa privada. Isso nos favorece? Eu acho que sim, até porque, como ela disse, o nosso operador aeroportuário, que é a Inframérica, é o maior parceiro que a gente poderia ter nessa briga, nessa disputa. E evidentemente que esses custos foram feitos assim, a grosso modo. Ainda não sentou-se numa mesa para ir para uma discussão. Eles já estão discutindo, ela disse inclusive que já estão trabalhando isso com a Inframérica. A Inframérica já sabe, eles já se conhecem, porque são praticamente casados lá em Brasília, já conhecem os custos um do outro. E estão agora discutindo o Luiz Minguini, que é o presidente do Grupo Inframérica, ele já disse, e ela também disse, a Cláudia, que estão discutindo já esses custos. Aliás, eu comentei aqui no Jornal 96 que uma das grandes, claro, além do aeroporto, que já foi modelado, né, para ser esse portal de cargas e de passageiros, a questão da parceria com a Inframérica em Brasília. Eu acho que foi. Isso é uma experiência, é um case de sucesso. É um case de sucesso. É uma experiência que foi. Né? Aliás, você conhece que o aeroporto de Brasília tem uma ala inteira da TAM. Só da TAM, e funciona, tudo funciona, assim, e está dando muito certo. Então eu acho que aquilo é um fator positivo. Essa questão dos números. Da implantação, como ele não foi discutido, não foi nem apresentado. Não foi nem apresentado pela Não está no relatório, mas não foi nem apresentado. Então, passou assim. Evidentemente, você como jornalista e jornalista gosta de buscar os fatos, foi procurar alguns assuntos dentro do projeto. Né? Foi de imediato, né? No outro dia já estava no jornal. Mas, entenda, aquilo não foi discutido porque não é um assunto relevante para a implantação.
Cláudia Sanders, da TAM, ela fez algum comentário sobre os outros estados ou ela se restringiu a dar informações sobre o Rio Grande do Norte? Ela se restringiu, assim, ela só falou no momento dos outros estados, falando que é a mesma coisa, que foi apresentado a nós, foi apresentado a eles, e que nós iríamos saber, evidentemente, é porque a TAM deu, no final da reunião, vários pendrives com os estudos, e que a gente ia saber o que ia acontecer. E sabia essa diferença de PIB, sabia dessa diferença de custo. De custo não, ela não falou, mas sabia que havia. Os números eram mais ou menos os que estavam apresentando a gente, a questão de empregos. Mas, assim, que a gente não focasse nisso, porque isso não era nada decisivo, essa briga, essa guerra de imprensa, nada disso a TAM escuta. Nada pesquisa, disso. Né? Nada. Pernambuco fizeram uma pesquisa. Foi muito bom esse trabalho que está sendo feito interno. Até a população conheceu o que é Hub, porque até então ninguém sabia, poderia não saber o que era Hub. E hoje já sabe do que se trata, já sabe a importância para a cidade. Usar o termo central de voo, né? Porque exatamente. Então é muito bom para isso. Mas para a decisão, isso não influencia absolutamente nada. Nenhuma. Outra questão importante é até que ponto essa crise que o país vive afeta esse investimento da TAM no Nordeste, porque está sendo decidida uma central de voo, conexão de voo no Nordeste. Ela fez algum comentário por conta da crise econômica, Fred? Não, ela falou sobre a crise, porque é importante, mas ela disse que a TAM mantém a proposta do investimento, até porque eles querem esse apoio também aqui a nível de órgãos governamentais, onde a TAM deve buscar recursos de apoio. Aqui no Rio Grande do Norte vai ser entre 7 e 9 bi se a decisão for pelo Rio Grande do Norte. Olha, só de salários, onde a TAM vai se instalar aqui, já se instalar entre os funcionários dela e das outras empresas que vão trabalhar juntos, serão 374 milhões de dólares por ano de salário. Só de salário será injetado na economia, 1,5 bilhão de reais. Quantos empregos diretos e indiretos? Tem essa estimativa? No nosso caso, ficou em 24 mil. 24 mil empregos diretos e indiretos, né? Exatamente, 24 mil, que estava inicial previsto 10 mil. Mas é o mesmo tamanho, inclusive, do que pode ser gerado em Recife e um pouco mais em Fortaleza, 34 mil pelo tamanho da cidade e tudo, mas assim, é uma coisa, por isso que impactou tanto o nosso PIB. Nosso PIB é um aumento de 7,2%. Sem dúvida, uma das coisas mais relevantes para a economia do Rio Grande do Norte nos últimos tempos. É fundamental. Eu acho que assim, até essa briga, essa guerra de falar, a gente já viu até a discussão, o Hub é em Natal, o Hub é Segunda, todo mundo vai ganhar uma parte. O Estado do Rio Grande do Norte. O governo terá o seu benefício, a Prefeitura de São Gonçalo tem o seu benefício com seus impostos, com Natal com a sua cadeia de hotéis, com a sua cadeia de restaurantes que receberá esse Hub, porque o Hub ele não serve apenas só para transferir, não é isso que a TAM quer, ela deixou muito claro, que ela não só quer tirar o turista de um avião e passar para outro, não é isso. Ela quer que o turista fique um dia, 2 dias, mas para isso ela quer que a gente tenha bons serviços, a gente quer que a gente tenha internet funcionando, ela quer que a gente tenha hotéis à disposição, serviço de transporte muito bom, acessos rápidos aos aeroportos, enfim, tudo isso ela quer porque ela quer que o turista passe pelo menos 1, 2 dias em Natal, e é o que tem acontecido, pelo menos no Hub de Dubai, que hoje é um exemplo de Hub que é muito parecido com o que está se pretendendo instalar aqui. Então, grande expectativa em torno do Hub da TAM, né, decisão que pode ser tomada até dezembro. E uma última pergunta. O governador fez referência porque o governo do Estado tenta uma redução do preço do QAV, do querosene da aviação, para ser um trunfo importante até também nessa negociação com a TAM. Não, falou. Inclusive, quando o prefeito Carlos Eduardo fez uma menção sobre isso, o governador, no mesmo momento, falou que vinha de uma reunião com a Petrobras. E se mostra insensível. Né? Total. Ela não é que ela se mostrou insensível. A TAM, aí a própria Cláudia apartou e disse o seguinte: nós tivemos, até por uma intermediação do ministro Henrique, o ministro Henrique Eduardo marcou uma audiência com o presidente da TAM, e nós montamos um grupo de discussão. Mas chegamos a um valor irrisório de desconto, e que não é relevante e que não influencia absolutamente. Daí, tanto é que nós desfizemos esse estudo, porque a Petrobras não teve nenhuma flexibilidade
nesse ponto e não muda o jogo. E nesse momento da Então, imprensa difícil, né? Então o jogo está Decente, nessa situação aí, o jogo está zerado. Então, otimismo. Otimismo, estamos zerados. Depende de nós. Eu acho que agora depende de nós. Nós recebemos as informações boas, positivas, confirmamos o que sabíamos, que é muito importante. Não parando, essa etapa a gente já saltou, não há mais especulação sobre o aeroporto, não há mais especulação sobre a Inframérica, não há mais especulação sobre a cidade, não há mais especulação sobre o ponto estratégico. Agora sim, depende de nós sentarmos e montarmos uma planilha que seja viável para a TAM. E aí nós levamos o jogo. É isso. Pensamento positivo, obrigado, Fred Queiroz, secretário do Turismo aqui de Natal. Vamos acompanhar esse assunto aí. Obrigado, eu que agradeço, estou à disposição. E eu quero convidar para os próximos dias os diretores do Correio aqui, que estão tratando de outro hub, né? Outra central de conexões, que é a dos Correios aqui. Previsão. E a Inframérica está negociando. Já, inclusive a Inframérica disse lá que eles estão agora negociando só para a questão de tarifas, mas já foi comunicado, a Inframérica já foi comunicada, que o hub vai ser instalado em 2016, em julho de 2016. Vou trazer o pessoal dos Correios aqui para informar sobre essa negociação com a Inframérica. Obrigado, Fred, Obrigado. sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado.